Olá, pessoal! Vamos à nossa segunda aula de ciências. Na semana passada, nós falamos na nossa primeira aula sobre a biosfera, que é toda a parte que fala sobre os seres vivos. E na aula de hoje, a gente vai falar sobre o quê? Sobre as plantas. Nós vamos analisar, nós não vimos que os animais fazem parte do reino animal na semana passada, sim ou não? Sim. Os animais não fazem parte do reino animal? Sim. Sim. Hoje nós vamos falar sobre as plantas que vão fazer parte do reino vegetal, Porque faz parte da vegetação, então é o reino vegetal. Vamos saber as principais características dos vegetais e também identificar os grupos desse reino. Então vamos relembrar. O reino vegetal é formado por plantas de diferentes tipos. E esses seres são fotossintetizantes. O que quer dizer fotossintetizante? Que fazem fotossíntese. São aqueles vegetais que fazem a fotossíntese. Ou seja, o vegetal que faz a fotossíntese o processo de fotossíntese é aquele onde ele fabrica o seu próprio alimento. Então, eu chamo esses vegetais de fotossintetizantes, por conta do nome fotossíntese. Conseguiram entender isso, sim ou não? Sim. Para realizar o processo de fabricação do alimento, as plantas precisam de coisinhas que são essenciais para que ela consiga fazer a fotossíntese e produzir o seu alimento. Que coisas são essas? Gás carbônico, luz, água, sais minerais e a presença de um pigmento nesse vegetal, a clorofila, que é aquele pigmento que vai deixar o vegetal verde. Então, a clorofila, é por conta da clorofila que o vegetal fica verde e ele também ajuda nesse processo de fotossíntese. Continuando. Durante o processo de fotossíntese, além de produzir o seu alimento, que vai ser, no caso, o açúcar, a planta ela vai liberar oxigênio e água para o ambiente. Por quê? Ela absorve o gás carbônico, realiza seu processo de fotossíntese e libera um oxigênio limpinho para a gente respirar. Olha que coisa legal! Então, por isso que em lugares onde existem muitas árvores, muitas plantas, o ar vai ser de uma qualidade bem melhor. Por isso que o ideal é que a gente tivesse nas nossas ruas, árvores, plantas, para poder purificar o nosso ar. Mas as pessoas fazem o quê? Corta as plantas todas, que é para fazer cada vez mais casas, cada vez mais prédios, lojas, comércio, não é assim que funciona? Sim. E aí o nosso ar vai ter o quê? Um monte de fumaça de carro, e aí vai cada vez ficar pior para a gente. Então, se a gente puder ter um ambiente que tenha plantas, árvores, flores, isso vai melhorar muito a qualidade do ar no seu ambiente que você vive, tá? Então, a gente tem um desenho que mostra aqui, onde que tá vindo, de onde vem cada componente que vai ajudar a planta a realizar essa fotossíntese. Nós temos a planta no meio em si. Ela vai precisar de quê? Da luz do sol, do oxigênio, é o que ela vai, liberar. E ela também vai liberar o quê? Água, Agora, o que vem para ela? Vem água, vem a luz do sol e vem os sais minerais. Mas, além de também isso que ela recebe, ela tem que ter a clorofila, que é o pigmento verde, para poder ajudar ela a fazer esse processo. Conseguiram entender? Sim. A liberação do oxigênio é um fator primordial, ou seja,
muito importante para a manutenção da vida no planeta. Sendo assim, esses vegetais e também as algas vão ser responsáveis pela oferta desse gás na natureza. Então, as algas e os vegetais são aqueles elementos na natureza que contribuem para o nosso oxigênio, liberando sempre, né, esse ar purinho para a gente respirar. E é importante destacar que, além de produzir oxigênio, as plantas elas também vão consumir esse gás no processo de respiração. Ela também vai fazer o uso do oxigênio, né, mas muito mais do gás carbônico. As algas, elas liberam oxigênio, mas elas também não respiram. Isso aí, ela só faz a liberação para a gente poder ter o uso no nosso ar, mas elas não vão respirar. Temos aqui na página seguinte, onde fala sobre a célula vegetal. A célula é aquele componente bem pequenininho, que a gente só vai visualizar com a ajuda do microscópio. Por quê? A olho nu, né, que a gente diz a olho nu com os nossos olhos, né, réis mortais, a gente não vai conseguir visualizar isso. Só se a gente tiver a ajuda daquela lente mais preciosa, que é a lente do microscópio. Aí a gente consegue ver detalhadamente uma coisinha que é minúscula, a gente consegue ver grandona. Então foi isso que o livro fez pra gente. Pegou uma célula, colocou uma lente grandona em cima e trouxe aqui pra gente observar. As células vegetais formam os tecidos das plantas, né? O tecido, ó, é a pele da planta. Essas células, elas apresentam semelhanças, ela é parecida com a célula animal, porque ela vai ter alguns componentes que tem na célula vegetal e também vai ter na célula animal. Mas o que vai ser diferente delas, entre elas duas? A parede celular, os cloroplastos e os vacúolos. É onde ele fala pra gente. A parede celular vai ser essa parte verdinha que tem em volta da célula. Vai observando aí no seu livro. O cloroplasto vai ser esse pequenininho aqui que parece até uns grãozinhos de ervilha. Não parece? Observa aí no seu livro. E a gente tem o vacúolo, que é esse azulzinho aqui. Então, isso tem numa célula vegetal, mas não tem numa célula animal. É o que tem de diferença. As três estruturas citadas acima, quais foram elas? A parede celular, o cloroplasto e o vacúolo. E eles estão presentes nas células vegetais. A parede celular, ela vai fornecer uma proteção para a célula. O cloroplasto é onde vai ocorrer o armazenamento da clorofila para o processo de fotossíntese. Por isso que ele é de que cor? Verde. Verde. Eu não falei que o pigmento da clorofila era verde? Por isso que ele é verdinho. E o vacúolo, que vai armazenar a água e as outras substâncias. Então aí ele já está dizendo para você qual é a função de cada um desses componentes. A gente tem também os grupos vegetais, né? Onde esses vegetais, eles vão ser divididos. Não vai todo mundo estar junto na mesma coisa. Quando a gente falou na semana passada da biosfera, a gente também falou que existe o quê? 5 reinos. Não foi isso? O reino Monera, o reino Fungi, Protista. Então, em cada reino tem um grupo de componentes. E no reino vegetal, nos vegetais, eles também fizeram essa divisão. Para a gente saber, quem vai estudar, conseguir estudar mais detalhadamente, né? E não precisar ficar procurando um monte de coisa no meio de outras que não tem nada a ver. Então, eles dividiram esses vegetais em briófitas, que vão ser os musgos, pteridófitas, que vão ser as samambaias, gimnospermas, que vão ser os pinheiros, as araucárias e coníferas, e as angiospermas, que vão ser aquelas plantas que produzem flores e frutos, tá? Esse nome realmente fica difícil a gente gravar, né?
porque são uns nomezinhos bem complicados. Mas o livro tá aqui para andar, ó, juntinho com a gente e ajudar na hora de identificar algum desses grupos. Aliás, os nomes científicos geralmente são muito difíceis. Os nomes científicos a gente dá um nó na língua às vezes para poder falar, né? Então é bem complicado. Mas aí a gente pede ajuda ao livro e ele vai te ajudar a responder. Observe as imagens de alguns grupos vegetais, o que ele mostrou, né? O exemplo, ele falou lá em cima que o musgo é o exemplo de briófita, então ele mostra aqui o desenho para você. Falamos das pteridófitas, que são as samambaias. Falamos das gimnospermas, que um exemplo são as araucárias e os pinheiros. E as angiospermas, que são aquelas que vão produzir flores e frutos. E na planta, lógico que não poderia faltar a gente falar sobre a estrutura da planta, né? Então a planta ela vai ter estrutura básica, né? As briófitas, elas vão ser o grupo mais simples das plantas, porque elas não possuem raízes, né? Porque os musgos, eles vão dando ali na pedra conforme a umidade vai crescendo ali, né? Mas elas não têm raízes, nem caule, nem folha, mas eles só têm rizóides, cauloides e filóides. É o nome que eles vão ter, que eles vão se enraizando, mas ele não tem aquela estrutura igual na planta. Então, quais as estruturas? Ele vai propor aqui para você, né, as estruturas básicas. Eu não vou ler detalhadamente uma seguida da outra, porque senão o vídeo, né, vai ficar muito longo. Mas você que é um aluno do 4º ano, que deve fazer depois da aula sua leitura sozinho, em casa, lê com calma, marca tudo aquilo que você acha que é importante, você vai ver detalhadamente. Ele vai falar sobre a raiz e vai dizer do lado qual é a função que ela tem. Vai falar sobre o caule e vai dizer qual é a função que ele tem. As folhas, né? E outras estruturas mais. Vale destacar que existe diferenças entre estruturas. Ele vai falar sobre a estrutura das briófitas, que ele falou lá em cima, que não vai ter raiz, nem caule, nem folha, eles vão ter outros nomezinhos. E outras estruturas são observadas em alguns grupos de vegetais. Uns vão possuir o básico, né? Que é a raiz, o caule e as folhas. E um outro grupo, vai além dessa estrutura, ele também vai ter a flor, o fruto e a semente, que vão ser, no caso, as angiospermas, né? Porque aí tem plantas que produzem frutos e tem plantas que não produzem. As que não produzem são as gimnospermas. E as que produzem frutos a gente chama de angiospermas. E as que tem frutinho, a gente sabe que vem uma florzinha, para depois vir o fruto, e dentro do fruto a gente encontra a semente. Então, essa é a diferença de alguns grupos de vegetais. Agora, é só você fazer as atividades do seu livro e aguardar para fazer também a sua atividade do caderno. Não esqueça de sempre fazer a correção no dia seguinte. Todos os dias a tia coloca na plataforma, no outro dia a correção, para você olhar, abrir e ver se você acertou. Você quando está em casa, você vai esperar só o outro dia para poder pegar a correção pronta, sim ou não? Não. Você vai fazer, vai responder de acordo com o que você aprendeu. E depois, no outro dia, você vai olhar e ver o que você conseguiu entender ou não. E essa daqui, eu errei. Então, essa daqui eu preciso estudar mais um pouquinho. Então, é assim que a gente tem que fazer. Tá bom? Então, um beijão pra vocês. Qualquer dúvida, é só chamar. Até a próxima aula.